Bom dia, igreja. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz, gente. Não podia deixar de fazer isso. Ontem foi maravilhoso. Quero parabenizar todos os pais aqui presentes, né? E as mulheres também, né? Porque sem elas nós não seríamos pais. De qualquer maneira, elas também merecem o nosso parabéns. Abra a sua Bíblia, dando continuidade ao tema da série O Rei que Precisamos, no capítulo 10 de 2 Samuel. Peço que a igreja acompanhe a leitura. Nós vamos ler o capítulo todo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor: Hanum, pensas que por Davi te haver mandado consoladores, está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Hanum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba, e lhe cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros, tomaram a soldo 20.000 homens de pé dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, e os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparado contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Absai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei a teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer.
Então avançou Joabe com o povo que estava com ele e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante deles. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Absai e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. E Hadadezer fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio e vieram a Elã. Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de ainda socorrer aos filhos de Amon. Oremos. Senhor Deus, aqui está a tua palavra diante de nós. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento para trazer aos nossos corações aquilo que tu queres para nós esta manhã. Faça-nos, Senhor, sermos praticantes, não somente ouvintes da tua palavra. Todos aqueles que estão ouvindo e eu que estou falando, sejamos instrumentos teus, de acordo com esta palavra, para glorificar e honrar o teu nome. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, esse texto faz parte de uma série de textos que contam as vitórias que Davi tem conquistado ou conquistou até aqui. E é interessante que algumas características a gente precisa destacar. Eu, esta noite, como fui dormir muito tarde, a adrenalina ainda estava alta, e eu não consegui dormir com facilidade, não mais de preocupação agora, de alegria. Eu fiquei meditando sobre esse texto, e no versículo 2, Davi diz, depois que Naás morre, Davi diz: usarei de bondade para com Hanu. E essa palavra tem acompanhado o coração de Davi constantemente. E o texto que nós vamos ler hoje tem como título esta mensagem que eu procurei dar, para dar continuidade ao tema O Rei que Precisamos, é aquele que faz de Deus o seu companheiro constante e obedece às suas ordenanças. E esta questão da bondade de Davi vem acompanhando Davi um bom tempo. Foi isso com o próprio Saul, foi isso que aconteceu com Mefibosete. O pastor pregou aqui como é que Davi usa de bondade com o neto de Saul, né, filho de Jonathan, e agora ele diz: usarei de bondade com Hanu, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. Embora Naás, o seu nome em hebraico signifique serpente, né, embora seja isso, embora ele não tenha sido verdadeiramente amigo de Davi, mas o pai dele também, que não era
amigo de Davi, nem de Saul, usou de bondade para com ele, provavelmente, quando ele estivera fugindo de Saul. Há alguns historiadores, capítulo 11 de 1 Samuel e capítulo 12 de 1 Samuel, vai nos mostrar exatamente isso. Naás vai proteger Davi de Saul. E por causa disso, Davi, então, em homenagem, em honra a essa proteção, vai usar agora de bondade com Naum, por causa dessa aliança que foi feita entre Naás e Davi, provavelmente. Não tem essa aliança bem delineada nas Escrituras, mas todos os autores dizem que há um certo caminho a respeito disso. Realmente parece que houve essa proteção. E aí Davi diz, e aí o texto, versículo 3, diz algo importante que nós precisamos estar atentos. Eu costumo pregar fazendo a aplicação daquilo que nós estamos lendo. Eu não deixo a aplicação total para o final da mensagem, é uma característica minha, senão eu posso me perder, então eu preciso ir aplicando. E nesse versículo 3 diz assim: mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor: Hanum, pensas que por Davi te haver mandado consoladores, está honrando teu pai? Porventura ele não mandou gente para cá para te espionar a cidade, para depois tomar a cidade? Porque o cara está tomando tudo, o cara é poderoso, ele é guerreiro, o exército dele é bom, e ele vai acabar tomando a cidade. E ia mesmo, e aconteceu mesmo, até porque Israel tomou conta da terra que Deus havia lhe prometido lá atrás, ele precisava fazer isso. Mas neste caso aqui não, Davi estava verdadeiramente com o seu coração puro, querendo ser justamente bondoso, exatamente bondoso, com Hanum, por causa do seu pai que havia feito uma aliança com ele. E aí os conselheiros vão e dão um péssimo conselho. Depois no livro de Samuel, nós vamos ver lá na frente, né? No livro de 2 Samuel, nós vamos ver lá na frente outros conselheiros que darão outros péssimos conselhos a outro rei. E nós vamos ver o desastre desses conselhos, desses maus conselheiros, e o quanto é importante nós estarmos atentos à voz de Deus e não a qualquer voz. E por isso o tema é o rei que faz de Deus o seu companheiro e obedece os seus mandamentos. Ele não ouve qualquer voz, ele não segue qualquer conselho. Ele tem o conselho da palavra de Deus para que ele possa consultar. E aí ele não precisa de ouvir conselheiros que não são verdadeiramente conselheiros de Deus. Embora este rei aqui não tenha a palavra de Deus, não tenha Deus como seu companheiro. E por isso vai dar ouvido a conselhos extremamente funestos, negativos, destruidores. E aí, a partir daí, nós vamos ver o que esses maus conselheiros criaram para Hanum. Primeiro, interpretaram o desejo de Davi de forma errada, intencionalmente ou não interpretar. A gente não pode dizer que eles conheciam o desejo correto do coração de Davi, mas mentiram quando aconselhar. Não, eles poderiam realmente estar com medo de Davi, mas não deveriam ter interpretado da maneira que interpretaram. Primeiro erro. Segundo erro, criaram uma guerra inútil, fútil, que não levou eles a nada, a não ser a própria destruição. Se levantaram, olha só, se levantaram contra o rei escolhido e ungido pelo Senhor.
automaticamente a tragédia era fatal. Não seria outro resultado a não ser a própria destruição deles. E aí no versículo 4, e a outra característica dos maus conselheiros é que eles fazem algo para... Hanum vai fazer algo para ouvir nos conselheiros, para confrontar Davi, para debochar de Davi, para humilhar Davi, quando vai raspar a barba e rasgar as vestes dos mensageiros que Davi enviou. Por quê? Porque naquela época, raspar as barbas de alguém, raspar, fazer, era sinal de humilhação. Era como se fosse uma expressão de lamento. E ele faz isso propositalmente, ainda rasga a roupa dos mensageiros, que ficaram extremamente envergonhados, constrangidos. Versículo 5, o texto vai dizer: sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-lo. Olha o coração de Davi, preocupado com os seus servos, preocupado com a humilhação que o seu povo ia ter, preocupado com o que alguém poderia ter dito: esses não são mensageiros do rei famoso, do rei escolhido. Como é que alguém bagunça com eles da maneira que bagunçou, corta a barba, humilha, rasga a roupa dele e fica tudo certo? Davi então dá um conselho a eles, sabendo o que tinha acontecido, envia outros mensageiros a ele e diz para eles: olha, fiquem na cidade de Jericó até que a barba de vocês cresça e aí vocês possam voltar para cá sem passar vergonha nenhuma, ninguém ficar sabendo, ninguém sabe o que aconteceu com vocês, a não ser eu e o meu pessoal, e aí a nação não vai... É horrível, né? E pediu para que eles ficassem lá. Bom, automaticamente os filhos de Amon, quando descobrem que Davi sabe, ficam apavorados. E agora? Agora deu zebra. Agora Davi vai se levantar contra nós. E todo mundo tinha medo de Davi, que todo mundo conhecia a história do rei, que pequenininho, garotinho ainda, venceu o Golias, o guerreiro dos filisteus, matou um urso, matou um leão, e está vencendo guerra em cima de guerra, vitória em cima de vitória, e agora ele se levanta contra nós, ele está aborrecido, o negócio vai ficar ruim para a gente. E aí vem outra característica dos maus conselheiros. Esse rei vai desperdiçar, usar, aplicar uma grande soma de dinheiro para contratar exércitos para lutar contra Davi, porque ele sabe que sozinho ele não teria condições de vencer Davi. E aí ele vai gastar uma fortuna contratando mercenários para lutar contra Davi. Diz o versículo 6, vendo, pois, os filhos de Amon, que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo 20 mil homens de pé. Olha só, 20 mil homens, calcula o custo disso, o quanto isso ficou caro para este rei. 20 mil homens de pé dos sírios de Bet-Reob e dos sírios, 1.000 homens do rei de Maaca, 21 mil, e 12 mil homens de Tob. O cara está com muito dinheiro, está gastando muito, né? Agora, a troco de quê? Bom, continua. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, e os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tob e Maaca estavam à porta do campo. Quer dizer, um desperdício por causa
de dar ouvidos a uma palavra de maus conselheiros. Isso tem a ver alguma coisa com a nossa vida hoje? Claro que sim. Em primeiro lugar, nós somos servos cristãos, servo do nosso Deus vivo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é consultar o nosso Deus. A sua palavra, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Ao invés de darmos ouvidos a vozes estranhas, é necessário que nós tenhamos em mente que aqui estão as respostas para toda a nossa vida, para qualquer circunstância. Eu tenho dito isso constantemente. Mas eu vou repetir isso aqui, já falei isso aqui, lá na minha área, tem uma irmã que ela é considerada a irmã batata. Todo mundo aluga até ônibus para ir na casa da irmã. Ela falou batata, vai acontecer. Por isso ela é chamada de irmã batata. E aí você vê a vida das pessoas se esborando de tal maneira, confusões, porque não consultam a palavra e vão consultar vozes estranhas, conselheiros que vão dar maus conselhos baseados nas emoções dos seus corações, achando que são, né? Nós vimos aqui Davi, capítulo 7, né? Davi e Natã, dizendo, não, faz sim. Davi desejou no coração, que maravilha, Davi era o rei, desejou construir uma casa para Deus, ótimo, beleza, coisa boa, né? Desejo legítimo, será? Aí Natã, que era o profeta, diz, não, vai, faz tudo como manda teu coração, que Deus vai ser. Não, Deus quer que nós o consultemos sempre, em todos os momentos, e não consultar o nosso coração, o nosso desejo, porque o nosso coração é enganoso. Isso precisa ficar bem claro para nós, crentes, que muitas vezes, na emoção dos nossos desejos, queremos realizar os nossos desejos, e aí dizemos que Deus está nos falando, está corroborando com esses desejos. E aí lá na frente nós vamos ver que não é bem assim. E aí a gente pergunta, o que eu fiz de errado, Senhor? É simples, consulta a Deus, que senão vai ter problemas, não vai dar errado. Você pode até passar por algumas dificuldades, mas o resultado é sempre positivo, porque em Deus não há resultados negativos. Então, consultar ao Senhor é a fonte da nossa vitória. Colocar Deus como nosso companheiro e perguntar constantemente a Ele, Senhor, o que tu queres que eu faça? E aí Ele vai nos dizer e a gente precisa obedecer isso. Bom, aí no versículo 9 até o versículo 12, Joabe então vai montar seu exército, vai fazer uma estratégia. Vejam bem o que esse texto está dizendo. Vai fazer uma estratégia, vai tratar uma estratégia, né? Vai armar uma estratégia militar. E ele era comandante do exército de Davi, ele era experiente, ele era guerreiro, ele era bom no assunto. E ele então vai montar uma estratégia tremenda contra esse exército todo que se levantou contra ele. Mas apesar dele, não estou esquecendo a aguinha, mas apesar dessa estrutura toda, dessa inteligência toda, dessa estratégia toda que Joabe monta, no versículo 12, ele vai dizer qual é a razão fundamental, o texto vai nos mostrar qual é a razão fundamental da vitória de Joabe, da vitória de Davi e da vitória de qualquer um que faça o que ele fez. Olha o que ele diz no versículo 12. Sê forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Ele está totalmente confiante em Deus, não na sua estratégia.
ele monta a sua estratégia, ele monta o seu exército de acordo com as regras técnicas militares. Todavia, ele sabe que quem vai dar a vitória a ele é o Senhor, não a capacidade dele, não o exército dele, não as estratégias dele. Muitas vezes nós achamos que somos capazes de fazer, de resolver, montamos as nossas estratégias, seja elas quais forem, em que setor de nossa vida for, e acabamos quebrando a cara. E eu quero fazer uma observação aqui. Eu preciso fazer isso. Pastor Miguel, me desculpa. Foi isso que aconteceu toda a minha vida, na minha vida cristã. Eu tracei estratégias de todos os tipos. Estratégias que, a meu ver, assim como Davi, eram legítimas. Que, a meu ver, eram desejos bons de serem feitos. Mas, tendo consciência de que eu tinha um chamado, sim, mas em nenhum momento desse meu passado cristão, eu peguei a palavra de Deus e perguntei a Deus: Senhor, o que tu queres? Quando tu queres? Onde tu queres? Como será? Eu sempre imaginei, bolei planos dentro da minha capacidade, dentro do meu estudo, dentro do meu... Aprove a Deus. Aprove a Deus resolver tudo aquilo que ele tinha dito no momento que ele estabeleceu, da forma que ele estabeleceu e com a pessoa que ele estabeleceu. Eu sou um homem de 62 anos, estou sendo pastoreado por um garoto de 32 anos, dando ouvidos à voz dele. Pego o telefone e ligo para ele: pastor, está aqui ele presente. Faço. Ele diz para mim: não faz isso assim não. Rapaz, calma aí, vai devagar. Não é isso que tem acontecido, pastor? Vai devagar, Costa. Ô, meu irmão, ó, fecha a tua boca. E aí é Deus quem faz acontecer. Ontem aconteceu o cumprimento do ministério que Deus deu na minha mão lá atrás. E que enquanto eu não me submeti à sua vontade, como diz Josué, Joabe, perdão, como diz Joabe, é ele que vai fazer o que bem lhe parecer, da maneira que bem lhe parecer. E se nós não dobrarmos a nossa cerviz, nós não vamos chegar onde tem que chegar, enquanto a gente não se quebrantar diante da majestade poderosa do nosso Deus. E eu precisava frisar isso aqui. Esse momento para mim é muito importante, porque Deus tem me ensinado grandemente sobre essas coisas. E eu preciso compartilhar com os irmãos. Bom, aí, do versículo 12 em diante, avançou Joabe, diz do versículo 13, com o povo que estava com ele, e travaram a peleja contra os sírios, e eles fugiram. E até o versículo 19, você vai ver nesse texto as vitórias, a vitória de novo de Davi, a conquista de novo de Davi, de tudo aquilo que Deus havia prometido e dado a Davi. São inúmeras vitórias que até aqui Davi tem conquistado. E aí a gente pode pensar como alguns hoje pensam: não, Deus nos dá vitória, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus... Sim. Tudo que Davi, a cada passo que Davi dava, Deus lhe entregava algo novo, Deus lhe entregava uma vitória. Mas uma coisa fica clara nesses textos todos que nós estamos estudando sobre essa série, O Rei que Precisamos, é que nada do que Davi conquista, nada do que o povo de Deus conquista é à toa ou sem esforço, sacrifício e muita luta. Eu imagino Davi, quantas noites Davi deve ter passado em claro,
Quantas noites Davi deve ter ficado extremamente nervoso, e os textos mostram isso. Quantas noites Davi se debruçou com os seus militares, o que eu faço, o que eu não faço, como devo fazer, quantos dias, quanto sufoco, quanto trabalho Davi teve para conquistar a vitória. Mas, acima de tudo, como Davi sempre, pelo menos até aqui, e isso é importante a gente frisar, como Davi sempre colocou Deus à sua frente em todas as suas decisões. Em nenhum momento Davi tomou decisões por conta própria. E quando tomou, como eu disse, de querer construir a casa, Deus diz: ei, quem é você, rapaz? Pode parar. Ou faz do jeito que eu quero, ou você não vai conquistar, como ele não conquistou. Porque não era do desejo de Deus que Davi construísse o templo. Deus tinha algo muito maior para a descendência de Davi, e era o seu filho que iria fazer. Então, que esta manhã, e mais uma vez, quando o pastor me pediu para pregar sobre esse capítulo, eu fui meditar sobre ele ontem à noite. E aí eu fiz uma comparação desse texto com a minha vida e com o que aconteceu ontem. Eu estou muito alegre por tudo que aconteceu ontem, mas estou extremamente meditativo, cada vez mais, daqui para frente, sobre tudo que aconteceu e por que aconteceu. Eu olho para o meu passado e vejo o quanto eu errei em tentar, mesmo sendo crente, mesmo sendo um servo de Deus, mesmo amando o Senhor, em tentar fazer as coisas da maneira que eu achava que deveria ser feito. E eu não consegui ouvir a voz de Deus durante um bom tempo, dizendo: é do meu jeito, não do teu. E quando eu me quebrantei diante disso, quando eu vim congregar com este homem, Deus falou ao meu coração: é aqui que eu vou cumprir o que eu te prometi. Eu agradeço a oportunidade e quero chamar o pastor Miguel aqui, por favor.